Olá, gente. A paz do Senhor Jesus. Vamos lá no projeto Mais Amor, mais um dia. Hoje a gente vai falar sobre a desconstrução da homoafetividade. Vamos falar sobre lutas espirituais, sobre renúncia. E hoje vamos finalizar esse tempo de compartilhar experiências com a Grazi Galvão. Hoje vai ser a última live. E aí hoje vamos falar essa parte do que a gente passou, do que a gente viveu. E creio que vai edificar a vida de vocês e creio que o Senhor falará com muitos de vocês também. Fico muito feliz em poder compartilhar experiências que eu tive e muito mais a Grazi também, que eu creio que vai falar muitas coisas. E ela já acabou de entrar. Vamos lá. A Josiane Teixeira. Boa noite. Boa noite, Josiane. Tudo bem? A paz. Vamos falar aqui com ela. Que Grazi Galvão. Pronto. Oiê, Oi, Grazi, paz. tudo bom? Tudo bem? E Tudo jóia, bem, graças a graças a Deus. Deus. E aí, correria? Eu já estava falando aqui hoje do... Hã? Não entendi. Não, correria? Ah, Correria? sim. Ah, tranquilo, né? Tranquilo, graças a Deus. Então, vamos finalizar, né, as nossas lives, que foram 3 segundas-feiras. E hoje a gente vai falar sobre desconstrução da vida homoafetiva, né? Sobre luta espiritual e sobre renúncia. E antes da gente Uhum. começar, o Grazi, você quer começar a oração hoje? Sim? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Eu estou de microfone, não sei se Eu ajuda, se estou melhora. escutando bem. Você quer que eu tire o microfone ou dá de boa? Acho que tá bom. É, depois você Sim. me fala aí. Tá. Bom, vamos orar então, pedir para que Deus traga sabedoria, né? Traga Amém. luz, o nosso entendimento, que esteja sempre a glorificar o nome dele e que outras pessoas possam compreender essa desconstrução. Sim, Pai, sim. eu te peço em nome de Jesus, Pai, toma nossas vidas, Pai, usa a minha vida do Rick, Pai, conforme a sua vontade, Deus. Tudo há um propósito, Pai, embaixo do céu, Senhor. Eu sei que o Senhor uniu, Pai, essa live, Pai, por um propósito, Pai, glorificar o teu santo nome. Que eu e o Rick, Pai, diminui, Pai, para que o Senhor apareça, que a glória do Senhor apareça, que a gente possa, Senhor Deus, aqui apenas falar de Jesus, como que foi o nosso processo, como que foi a desconstrução, Pai, para que a gente possa ajudar, Pai, aqueles que estão famintos, Pai, aqueles que estão precisando, Pai, de uma fé renovada, aqueles que precisam, Senhor Deus, de uma resposta, Pai, ainda que a gente não consiga, Pai, responder todas as perguntas das pessoas, Pai, o Teu Espírito Santo sonda, sabe que cada um passa, sabe os conflitos emocionais, as brigas, a guerra entre alma e espírito. Eu te peço, Deus, traga paz, Pai, aquieta nossa alma, Pai, dividindo entre alma e espírito, para que a Tua palavra entra, Deus, e transforma a vida, Deus. A Tua palavra nos garante, Pai, que não volta vazia até que ela se cumpre. Cumpre em nós, Pai, o Teu propósito, Pai. É o que eu te peço, Pai, guarda a minha vida, guarda a vida do Rick, Pai, que essa live, Pai, não venha cair, que não venha atrapalhar. Senhor Deus, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Ô, Bem, Grazi, eu vou fazer o seguinte. Para a gente dar um tempo da gente conversar com o pessoal, vamos tentar fazer uns 40 minutos, mais ou menos, todo o nosso bate-papo aqui. E aí dá mais ou menos uns 20 minutinhos para a gente conversar e trocar uma ideia com o é pessoal. porque a live, não sei se você sabe, ela passa de 1 hora, né? Se caso, se agora pode passar dos 30 minutos. Então, Mudou? se caso você mudou, eu achei que você sabia. Eu vi que você estava ansioso para que ia acabar, que ia a live. É porque Achei que tem você uma, sabia. é porque tem uma numeração acusando que vai finalizar, né? Aqui apareceu para mim. Ah, entendi.
Porque, assim, pelo menos nas lives que a nossa igreja faz pelo Instagram, passava de 1 hora, chegava até 1 hora e 20, entendeu? É, Mas, não sei. Mas fica aí, vamos fica em informar paz, isso né? aí. Isso aqui. Uhum. Então tá bom. Então tá. O, o Grazi, então, assim, começando, o que que você pode nos falar sobre a desconstrução da vida homoafetiva, assim, como foi com você, qual é a visão que você tem e o que você pode aí estar compartilhando pra gente? Bom, primeiro eu precisava compreender os desejos, né? Porque você só pode deixar algo, para mim ter deixado a homossexualidade, eu tinha que entender o que significava, né? Eu tinha que compreender, então eu não poderia deixar algo que eu não, entendeu? Ah, eu vou pela emoção, né? Ah, meu, hoje eu tô mal, hoje eu larguei da minha ex, então eu vou lá, eu vou deixar a homossexualidade, que muitos fazem isso, né? Tipo, ah, meu, eu me sofri, eu ressofri num relacionamento, então eu vou largar tal, e fica nesse conflito. Eu não fiz isso, eu não fiquei. Quando eu tive a convicção que eu queria deixar a homossexualidade, eu queria estudar o assunto, eu queria compreender os sentimentos, né? Da onde que veio, onde que foi a raiz, como outras vezes não fiz isso, porque eu tentei várias vezes deixar a homossexualidade antes de ser trans, né? Então, aos meus 16 anos de idade, até os meus 20 anos de idade, eu era bissexual. Então, nesses 18 anos até os 20, então, eu estava naquela luta, deixar, não deixar, só que eu não compreendia, não tinha quem pedir informação, não tinha onde, até porque por medo, pelo preconceito, né? Muitos conflitos, né? Eu estava pensando sobre isso. O medo, ele impede que você conheça a verdade, né? Ele te bloqueia, né? O julgamento, você se condena, é algo muito louco. E dessa vez, quando eu falei assim, não, eu quero deixar a homossexualidade, mas eu quero entender o que significa, da onde começou, como que isso foi construído em mim. Será que eu nasci homossexual? Será que existiu alguma raiz? E aí, quando eu me converti, eu peguei, o que eu fiz? Eu fui estudar, né? Eu fui estudar essa área. Eu fui estudar, no meu caso, eu descobri em mim que era a figura paterna. Então, eu estudei sobre a paternidade, tive que aprender pela cruz, né? Perdoar o meu pai, perdoar as pessoas que me prejudicaram de uma certa forma. E eu tive que pedir perdão para Deus, né? Porque quando eu quis ser homem, eu rejeitei o plano original de Deus, ser mulher. Então, eu tive que pedir perdão para Deus. Deus, me perdoa. Porque você precisa reconhecer, eu precisei reconhecer que era um pecado. Né? Eu precisei reconhecer que isso não vem de Deus. Que isso veio de alguma construção. Foi uma construção que veio dentro de mim. Então, eu pedi perdão para Deus sobre essa rejeição de ser mulher, de querer ser homem. E nisso eu comecei a estudar por que eu queria ser homem. Aí eu fui compreender, foi por causa do abuso. Então, qual que fosse a terceira parte? Perdoar do abusador que abusou de mim e da pessoa que teve muito abuso dentro de casa. Então, teve que sair desses lugares, né, espiritualmente falando, pedir para que Jesus tirasse desses lugares, para que eu saísse desses traumas, né? Então, eu tive que deixar o Espírito Santo sondar o meu coração, qual os traumas, onde estão os gatilhos. E com o tempo que você vai estudando, você vai vendo muitas áreas da sua vida que fez aprisionar, entendeu? E quando, por exemplo, eu descobri que eu estava preso nos quartos, né? Então eu descobri que estava preso no banheiro. Então eu passei por um processo de libertação. E nisso, quando eu passei nesse processo de libertação, eu tive experiência com Deus, quando eu vi o próprio Jesus me tirando desses lugares espiritualmente falando. Então, quando eu passei por esses processos de libertação, dos traumas, dos medos, aí eu comecei agora a trabalhar nos meus comportamentos. Então, eu tinha comportamento masculino. Então, eu tinha coisas na minha mente masculina. Eu desejava ser um homem. Então, agora eu tive que aprender a desconstruir a masculinidade dentro de mim. O mais difícil, sempre falei para as pessoas, o mais difícil não foi deixar de gostar de mulher. Porque deixar de gostar de mulher, meu, era só, na minha cabeça, é só onde não ir, aonde que coisas vão me atrair. Eu não é mais eu acessar os lugares que poderia fazer eu cair.
Então eu me bloqueei desses lugares, me bloqueei nesse acesso. Eu excluí minhas redes sociais, fiquei 1 ano sem redes sociais. Eu me afastei de muita gente para que eu poderia compreender o meu processo. O mais difícil foi desconstruir a minha mente masculina, porque era comportamento. Então eu tive que perder a vergonha de me ver como mulher, porque o diabo ele distorce isso, né? Ele distorceu muito isso na minha mente, que eu nunca voltaria a ser mulher, eu nunca voltaria a ter uma mente de mulher. Então eu tive que ter uma batalha espiritual comigo mesmo e com as trevas mesmo, né? Porque ele é mentiroso. E toda vez que por exemplo, se eu colocasse uma roupa feminina, ele tentava me envergonhar. Eu falei assim, olha para você nunca vai ser mulher. Então é uma voz que você ouve, que não vem de fora, espiritualmente falando, entendeu? Então eu ouvi essa voz, você nunca vai ser mulher. Então eu tive que aprender, repreender isso na minha mente, na palavra. Se eu sou uma nova criatura em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que fez tudo novo. Eu estou deixando E a gente passa por uma tudo que é batalha velho. espiritual quando a gente vai se converter, né? Sim, Eu lembro que 4 ou 5 dias antes do meu batismo, eu tive um sonho com alguém dizendo para mim que eu ia para o inferno. Que eu penso, você está pensando o quê? Você vai para o inferno? Imagina. Então a gente passa por esse uma briga cara, espiritual. deixa eu cortar você rapidinho. Não, pode continuar. Esse cara, eu acredito que seja homossexual. Ele sempre fala isso nas minhas fotos, que eu tenho os tranjeitos. Meu querido, você não é a primeira nem a única pessoa que fala isso pra mim. E isso não me incomoda, né? Os meus tranjeitos. Eu sei que você várias vezes já falou isso pra mim, já falou várias vezes na minha foto, meus tranjeitos. Isso, para mim, não é uma vergonha. Isso é um sinal que Deus fez comigo, para que outras pessoas se acheguem, né? E eu não me sinto incomodada com meus trejeitos. Pelo contrário, quando você se sente livre, é, a sua aparência é o de menos, entendeu? É a mesma coisa um cara, por exemplo, o cara tem um estilo, a vida inteira falou Mano Brown, ele vai para a igreja, ele não vai deixar de ser mano, ele só apenas, ele não só, ele muda os comportamentos dele, mas o jeito dele tá ali. Então, muitas vezes as pessoas se incomodam porque elas acham que ele tem que se converter e ser uma princesa, donzela. Tem gente que consegue, mas cada um tem o seu jeito, né? E isso não me incomoda. A partir do momento que começa a incomodar você, é porque você é mais preocupado que as pessoas vão pensar sobre você, o que Cristo pensa você. Então, se eu acredito no meu espírito que eu sou livre, que eu não preciso provar para as pessoas que eu mudei, que eu tenho que andar o tempo todo igual uma mulher, sei lá, para as pessoas achar que eu me transformei um hétero, sabe? Eu não preciso provar isso para as pessoas. Então, as pessoas, elas sempre vão querer tentar como fala, te dar uma aprovação. Será que você realmente você transformou? Olha os seus trejeitos, né? Então, existe um preconceito. Só que quando você sabe quem você é em Cristo, a opinião alheia é diferente, sabe? Ao mesmo tempo que eu respeito as pessoas têm que também aprender a respeitar as pessoas que deixaram a homossexualidade. Então, não é a primeira vez que você faz esses comentários, depois pede perdão, curiosidade. Meu querido, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu tenho a minha mente totalmente, uma convicção que Cristo está fazendo na minha vida. Tá bom? Eu só consigo cortar você, Henrique, porque não é a primeira vez que Não, essa imagina. pessoa E até pegando faz esse isso. gancho do que você falou, é até algo bom para a gente comentar aqui. Porque, na verdade, a gente vive uma sociedade totalmente sexualizada. Né? Tem que existir uma definição de como se vestir ou de como ser. Por exemplo, na minha cidade tem um rapaz que todo mundo falava que ele era homossexual, pelo fato da voz dele e que ele tinha um cabelo um pouquinho comprido. O rapaz nunca se envolveu na homossexualidade, é casado, tem filho e vive muito bem. Então, o problema é que hoje as pessoas acabam, às vezes, até lançando coisa nas vidas das pessoas por estereotipo, pela forma que a pessoa é ou pela forma que fala. Isso não quer dizer nada. Muitas pessoas passam por problemas psicológicos por causa disso. A gente Eu não vejo, pode querer definir uma pessoa pela forma que ela se veste. eu acho que tem pessoas que tentaram deixar a homossexualidade e por algum motivo teve uma frustração
e acha que, porque eu não consegui, então não existe transformação. Então, não é porque a pessoa não conseguiu, eu acho que ninguém vai conseguir. É cada um ter uma forma de ter sua fé, ter uma forma de buscar, né? Se você não buscar, se você não estudar diariamente, se você não cobrir a sua mente com a palavra de Deus ou coisas boas da vida de Deus, você vai ser atacado na sua mente. E geralmente, cara, você não vai ser atacado lá de fora, porque as pessoas pensam lá de fora é de menos. Mas você vai ser atacado muitas vezes de dentro, E né? uma Dentro da coisa que igreja, eu dentro das vi, pessoas. uma coisa que eu vi hoje, até o pastor Augusto Nicodemos falando hoje sobre uma passagem que tentam questionar que é homossexual na palavra, que Davi era muito... Ele tem um amor com Jonatas, né? Assim, como se fosse de uma mulher. Aí o Augusto questionou e falou assim, gente, naquela época era normal um homem dar um beijo no rosto do outro homem, abraçar de uma forma carinhosa e ser amigo. Só que a sociedade hoje ficou muito sexualizada. Então, um homem hoje não pode abraçar outro homem porque é homossexual. Ou uma mulher não pode ter um estilo, por exemplo, um pouco mais, né, esportivo, vamos colocar assim. Então, ela já é tipo lésbica ou enfim. Então, eu acho que a gente vive uma sociedade muito sexualizada e acaba julgando e às vezes até lançando coisas na vida das pessoas, né? Sim, mas eu vejo assim, desde que eu expurgente, meu, o preconceito, ele existe, meu. Quando eu era homossexual, eu tinha preconceito. Eu tinha preconceito das pessoas cristãs, tinha preconceito dentro da homossexualidade. Então, as pessoas feridas ferem, mas quem é curada na sua alma, cura o outro, entendeu? Uhum. Então, hoje eu compreendo que eu não preciso provar para as pessoas que eu mudei, né? Quando você está nessa fase de aprovação, é porque você não se aceitou ainda, entendeu? E quando você se aceita em Cristo, você não precisa provar para as pessoas que você está vivendo uma santidade, que você é hétero, que você é isso, você é aquilo, sabe? É você e Deus. Não queira mostrar para as pessoas E Grazi, aquela aprovação, entendeu? Eclesiastes 3 fala, há um tempo determinado para todas as coisas. Então, assim, há um tempo para tudo. E se algo Deus quiser tocar no seu coração para ser mudado, ele vai falar com você. Você não precisa, de uma forma de ansiedade, mostrar para as pessoas, mas Deus vai lhe tocar com aquilo que é necessário para ser mudado. Então, por Uhum, exemplo, teve uma vez com uma irmã, questionou porque eu era cabeleireiro, enfim, dizendo que eu não era convertido. Se uhum. Deus me tirou da Caso do seu homossexualidade, se Deus me tirou da homossexualidade, que dificuldade seria de Deus me questionar ou me mostrar algo que não é de acordo com a vontade dele? Então, a gente não pode estar assim acusando ou questionando. Romanos 14 fala que aquele no qual que Deus está fazendo a obra, e se a gente colocar um fardo no qual aquela pessoa não possa segurar, ou tipo assim, se você jogar um fardo pesado para aquela pessoa que ele está fazendo a obra, mas é um novo convertido, você está atrapalhando, aquela fé pode ser morta. E aí fala que a pessoa Sim, pode virar até inimigo de Deus por causa disso. Então a gente tem que ter muita sabedoria em lidar com o homossexual ou a pessoa que está buscando a conversão, ter calma, apoiar, ajudar. E não estar confrontando porque há um tempo lá, para todas as coisas. sim, eu estava vendo aqui, versículo que eu ia falar aqui, né? E lá em Gálatas fala sobre isso, né? O apóstolo Paulo, ele fala, né, para a igreja dos Gálatas, fala assim, meu, você estava indo bem, quem que foram que falaram coisas para vocês deixaram a verdade, tipo, o exemplo, né? Eu estou aprendendo coisas novas com Cristo, eu estou tendo uma experiência com Cristo. Aí vê uma pessoa totalmente fora da casinha, nunca teve experiência, nunca teve nada em relação com Cristo, tenta impedir o seu processo. Isso acontece, cara. Isso também acontece dentro da igreja. Não pensa que a igreja, tem pessoas que não vai impedir seu processo, vai. Porque pessoas que não tiveram uma experiência profunda com Cristo, ela vai sempre querer bloquear o seu processo. Então, eu vejo assim que a batalha espiritual existe fora da igreja, existe dentro da igreja, né?
eu vejo que nesse processo dessa que eu estava falando, sobre deixar a mente masculina, então eu passei por esse processo espiritual, eu tive uma briga com o meu corpo, eu tive uma briga com a minha mente, porque é um comportamento, você tem que agora renunciar, você tem que deixar, e para você deixar tudo que você construiu, vai custar, né? Vai custar tudo, né? Vai custar. Para te ajudar nessa questão da briga espiritual. A briga espiritual ela tem 3 procedimentos. O diabo, que ele governa as forças espirituais, e a rebelião contra Deus. Então, o diabo já é o nosso inimigo. O mundo, que está amaldiçoado por causa do pecado, dominado, e tem muitas tentações. Então, o mundo nos influencia a querer pecar, né, com as tentações, e isso é uma guerra também que a gente tem contra o próprio mundo. E a nossa velha natureza, né, que todos os dias a gente precisa nos confrontar com aquilo que era normal antes, mas que nos dias de hoje a gente precisa mudar porque não está de acordo com a vontade de Deus, né? Então é muito interessante essa briga espiritual que a gente sofre, né? Que quando a gente busca, por exemplo, como eu falei, quando eu me converti, eu tive essa experiência, né? De alguém falar, num sonho, falar para mim que eu ia o inferno, que eu ia. Você pensa o quê? Você vai para o inferno. Então eu acordei assustado e eu não entendi. Eu falei, como assim? Eu vou me converter e estão dizendo que eu vou para o inferno? Não entendi. Só que as lutas acontecem, tanto com o mundo, com as pessoas, o próprio inimigo que se levanta contra a gente. E isso a gente precisa assim abordar e ajudar essas pessoas que estão passando por isso, né? Sim. Lá em Eclesiastes 5:6, fala assim: não permita que a sua boca te leve a pecar. Se você dizer para o mensageiro fazer algo, por exemplo, você está lá pedindo para Deus um processo de mudança. Deus, quero mudar, eu quero mudar, quero mudar. Mas chega lá na frente, nossa, Deus, não quero mais mudar. Eu estou bem assim, estou satisfeita assim. Aí lá em Eclesiastes 5:6, ele fala isso: não permita que a sua boca te leve a pecar. Não se dizer ao mensageiro que foi um engano, porque isso deixaria Deus tão irado que poderia até destruir tudo que você construiu. Ou seja, você está lá num processo de restauração, está buscando em Deus, está renunciando à amizade, renunciando pessoas, renunciando aos seus comportamentos. Só que chega uma hora, cara, que a aprovação vai vir para todo mundo. Sim. Sabe? A aprovação vem para todo mundo. Não pense que você, eu me converti agora eu estou brindado, o diabo me pega mais, me pega na curva. Mentira! Quem fala esse evangelho é mentiroso, porque você Sim. precisa passar por uma aprovação. A aprovação muda caráter, muda a sua fé. E quando você está nesse processo, ainda mais quando você está aprendendo a orar, está aprendendo a ter uma experiência com o Espírito Santo, vai chegar uma hora que você vai sentir uma opressão espiritual, porque existe a alma, corpo e espírito. Sim. Então, você vai sentir um ataque dentro do seu espírito, junto com a sua alma. Não, acho que vai vir aprovação. Vou dar um exemplo, meu. Não sei se você consegue isso com você, mas você sempre que o seu sonho é pegar aquela pessoa. A vida inteira você queria pegar aquela pessoa. E você não conseguiu. Como você se converte, quem parece? Não parece a pessoa para você ficar? Logo de bandeja, sabe? Então, o diabo, ele consegue. Ele sabe as suas carências, ele sabe. Eu não sei você, mas a vida inteira eu namorei. A vida inteira eu peguei alguém. Eu era muito difícil eu ficar solteira. De repente, eu tive que aprender a deixar esse lado carência. Então, daí que acontece? Chega uma hora que a sua carne vai gritar, eu preciso pegar alguém, eu preciso sentir alguém. E aí ele fala, não, de Deus, acho que foi engano da minha parte, eu estava muito bem, eu acho que eu me enganei. Eu era apenas uma fase difícil. E as pessoas, elas se enganam nisso, porque elas não sabem que estão passando por uma aprovação. Então, aí que você vai ver onde está a sua aprovação, onde está a sua fé, onde está a sua perseverança, onde está o seu objetivo. Sim. Então, antes de eu estudar sobre isso, antes de eu querer isso, eu era reprovada. E todas as áreas que você é reprovada, Deus vai de novo fazer uma prova para você. Sim. Não que Deus quer que a gente passe por tentações. Não, cara, a vida precisa passar.
Se Jesus não vencesse o diabo no deserto, lá na frente, cara, Jesus, que moral ia ter? Né? Então, o diabo, cara, o que ele fez com Adão, tentou fazer com Jesus. Se você é filho de Deus, então prova. Sim. E a mesma coisa com a gente, se você se converteu, então prova que você se converteu. Se você Oh, é hétero, então comprova que você é hétero. Então, a tentação vai vir, vai vir aquela pessoa, meu, aquela graça. pessoa, por que aquela pessoa vai vir agora, entendeu? E quando eu decidi que eu ia batizar, acho que mais ou menos um pouco mais de 2 meses antes do dia do meu batismo, um rapaz na época que eu conheci passou 3 dias seguidos na minha onda, até no último dia sentou ao meu lado, dentro do ônibus, me chamando para sair. O que você falou, né, sobre aparecer as tentações, o que o inimigo coloca aquelas pessoas, parece que para te puxar de volta, né? E foi muito Sim. engraçado, porque eu falei que não, estava muito bem, que eu estava indo na igreja e vi que ele estava insistindo. E aí simplesmente chegou o ponto de ônibus, eu levantei, desci e saí meio andando, né? E o menino ficou lá sozinho, coçando a cabeça, tipo assim, mas o que aconteceu com o Riquelme, né? Foi até engraçado, eu achei. Então, assim, é muito interessante que a gente, quando vai buscar esse posicionamento com o Senhor, é da gente compreender, assim, essa luta espiritual, da gente enxergar as pessoas que talvez possam nos puxar novamente para outro caminho, né? E que o segredo é literalmente negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Foi o que eu fiz. E foi o que deu certo. Foi simplesmente Sabe, tudo que aparecia na minha vida, eu negava. Mas segui firme com Cristo. sabe, sabe, Henrique, hoje eu tava pensando, né, esse final de semana, né, sobre a Páscoa e tal. Hoje eu tava pensando, para você experimentar, para você viver a ressurreição de Cristo, você tem que morrer. Não tem como você ressuscitar de novo se você está vivo para você. Então, para você experimentar, quando o apóstolo Paulo falou assim, o que me interessa agora é experimentar a ressurreição de Cristo, ou seja, meu, tudo que eu construí, eu deixo para trás. Em Sim, Filipenses ele fala isso, eu deixo tudo para trás. Tudo que eu aprendi, tudo que eu acho, tudo que eu construí, teologia, ô filosofia, Graça. comportamento. E. Deixa eu finalizar. Ah, tá. Peraí, deixa eu Pode falar. finalizar. Ele fala assim, tudo que eu construí, tudo que eu achava, tudo que eu pensava, meu raciocínio, deixo para trás. Então, quando as pessoas elas não entendem, cara, que o reino de Deus não é natural, é espiritual. Tá, E tá. não tem como eu compreender a mente de Cristo na minha natureza. É uma loucura, as pessoas falam assim, meu, Deus é mau, então, Jesus é mau, ele vai me condenar. É que as pessoas, como eu também, me condenava, porque eu ia buscar Deus no meu raciocínio, sabe? O meu raciocínio, na minha razão, no meu orgulho, no meu eu. E quando eu compreendi que para viver o reino de Deus, para entender as coisas ocultas, eu tive que morrer. Morrer em Cristo, para mim receber a ressurreição dele, para mim entender agora o meu processo. E quando eu estiver vivo para mim, eu nunca vou experimentar a ressurreição de Cristo. Entendeu? Sim, sim. Vou falar. Não, o que eu queria acrescentar, porque tem uma palavra que está em 1 Coríntios 6, 18, 19, que eu acho que até cheguei a falar semana passada, é que a gente nós cristãos somos um vaso escolhido por Deus e que foi pago por um alto preço. Então a gente simplesmente não pode estar fazendo tudo o que a gente quer. Então a meditação nessa palavra é que a gente não tem essa liberdade de fazer tudo porque Jesus pagou um preço, ele se sacrificou por nós. Então, ao mesmo tempo, a gente vai ter que fazer um sacrifício com ele. Então, muitas vezes é negar. Por exemplo, um rapaz hoje mandou mensagem para mim dizendo que tinha essa luta com pornografia, com masturbação. E ele disse que conseguia ficar firme, mas com o tempo depois ele acabava caindo. Então, o que me vem na cabeça é que, assim, por mais que a gente caia, a gente sempre vai ter uma decisão. E a nossa luta que vive na homossexualidade não é diferente de alguém que viva na heterossexualidade. As mesmas sensações, os mesmos desejos, os heterossexuais têm, e a luta é similar. A única diferença é que um vive na homossexualidade e outro na heterossexualidade. Então, assim, o que me vem à mente, e que até compartilhei com esse menino, é que, assim, é a meditação que eu tive para mim, como quando eu venci.
em relação à pornografia, as coisas que eu via antes. Eu tenho Deus como meu pai. E se eu entendo que ele é meu pai, eu respeito. E o questionamento foi o seguinte: por exemplo, você teria coragem de transar com outro homem na frente do seu pai ou da sua mãe? Aí ele falou, não. Então, a mesma coisa com Deus, porque Deus ele é onipresente. Ele está aqui, está vendo a nossa conversa. Então, Provérbios fala mesmo que o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. Então, toda vez que você pensar em ver pornografia, masturbação, ou até mesmo se relacionar com outra pessoa, tem em sua mente que Cristo está vendo tudo aquilo ali. E por mais que a gente seja fraco, a gente não pode pegar a nossa fraqueza como justificativa. Ah, caí. Então isso acaba virando uma justificativa, acaba se tornando mais fácil da gente se auto-justificar fraco. Só que sempre, sempre teremos a mesma luta e a decisão. Então a gente precisa lutar contra isso. E a palavra diz assim, resista ao diabo, resista ao pecado e o diabo fugirá de você. E foi as experiências que eu tive. Só finalizando. Foi as experiências que eu tive. No início da minha conversão, às vezes que eu achava que estava tendo uma espécie de tentação com alguém, era opressivo, porque eu não queria mais viver isso e já estava muito bem definido. Então, parecia que algo tocava na minha mão e puxava a olhar. Só que eu fiquei muito incomodado. Corri para um lado, corri para o outro, orei, repreendi. Aí você acredita que pouco tempo depois, a pessoa que eu achava que eu estava tendo algum tipo de atração, eu não senti nada. Fiquei de frente com essa pessoa, conversei de boa, e para mim não fez diferença nenhuma. Então, eu resisti à tentação e chega uma hora que a tentação passa. Então, a gente precisa resistir. Pode continuar. Então, eu vejo assim, sabe, Rick? O diabo, ele não lê pensamento, mas ele lança seta, ele dá ele dá ideia para você. Então, o que ele faz? Ele vê como está o seu dia a dia. O que você está alimentando. Então, se você... a pessoa ela tem que parar de ser burra. Essa palavra, ignorante. Ela fica lá o tempo todo vendo o Instagram do ex, pagando pau pelo namoro dos outros, não tem uma vida de devocional, não tem vida de oração, não tem uma vida constante de arrependimento, porque eu também sou pecadora, mas não tem, cara. Eu sou pecadora, mas se é para Jesus, se você não vier hoje, agora, nesse momento, eu me conheço, eu conheço as minhas falhas, eu conheço que sou falha, sabe? É você não ficar conversando com a sua mente. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Você não aguenta, cara. Não aguenta. Como diz o pastor do Signo, na nossa veia não passa provérbios, passa cantares. A gente quer pegada do mundo. Se você alimenta a sua carne, o que vai dar? Você vai voltar para a sua natureza. Porque a palavra diz, alimenta a tua palavra de dia e de noite, alimenta a sua mente, para que você seja bem sucedido. Então, eu só posso ter uma vida de sucesso, não é porque eu sou boa, não é porque, nossa, agora eu virei santa, nunca vou errar. Não é isso, cara, porque eu aprendi a ter uma dependência de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, não de pessoas. As pessoas, ela não entende, cara, que ela fala assim, nossa, eu tô carente. Eu acho que para mim satisfazer a minha carne, vou ver pornografia. Não, vou ver meu ex, vou ver minha ex. Não, nada a ver, só apenas ver. Só que você está conversando inconscientemente com os seus pensamentos. A hora que você for ver, você você já caiu, não caiu na prática, mas você já caiu em pensamento, já se preparando para a queda, entendeu? Aí as pessoas falam assim, mas como que você consegue passar por isso? É só você ser um pouco inteligente, cara, para o Espírito Santo. Eu não sei lidar com isso. Eu preciso de uma instrução, eu preciso aprender na onde que eu preciso. Então você vai lá, peça para Deus, não fica pegando só esmagadinho, não, vou pegar na internet. Não, vamos ver como o Rick venceu, vamos ver como a Gal venceu. Não, cara, é você que se faz assim, aonde que eu estou trazendo o gatilho? O gatilho está vindo por causa dessa pessoa. Bloqueia. Não fica fazendo, pisando em ovo com as pessoas. Não pise em ovo com as pessoas, porque quem vai se dar mal é você. Porque quando você cai, você se condena. Quando você se retrocede. Então, o que eu penso, sabe, Rick? Que a pessoa ela tem que ver o que ela está acessando.
Por que ela está ouvindo? Se ela não for inteligente, ela vai tomar pau, entendeu? Mas é. E uma coisa que antes só. Aqui, ó, dá a paz do Senhor para o Hernandes, para a Adelane Maciel, são os queridos. É, E o que eu queria te falar, você falou uma coisa bem interessante. Uma expressão até mudando, né? Mente vazia, oficina do diabo. O que acontece? Se a gente busca essa conversão de vencer os nossos desejos, as nossas lutas, é somente através do conhecimento. Então, assim, sim, quanto mais um homossexual que quer se converter e quer uma mudança de vida, buscar a palavra que liberta, buscar o conhecimento da raiz do problema, da sua compreensão do porquê que você entrou na homossexualidade, quando você começa a compreender os fatores e começa a vencer eles, a sua luta se torna muito mais fácil. Foi o que a gente estava conversando esses dias, eu e você. Alguns rapazes mandam mensagem para mim e falam assim, mas como que você está vencendo? Através de conhecimento. Eu não sofro. Tem rapaz que manda mensagem, olha, você está sofrendo, você está se automutilando, ou você ainda tem os desejos. Eu não tenho desejo. Se eu tivesse, assim, algum desejo, alguma fraqueza, eu não mentiria, eu falaria. Porque eu acho muito bonito rapazes que falam assim, olha, eu sinto os desejos, mas eu vou seguir a Cristo. Eu acho incrível isso. Só que no meu caso, eu não sofro pela questão sexual. Então, por que isso? O que, que me diferencia de alguns? Eu não sou melhor do que ninguém. Então, o que eu entendo, o que, que me ajudou a vencer isso? Buscando a palavra, buscando intimidade com Cristo, eu oro todos os dias, tanto de manhã como de noite. Peço ao Senhor para Ele me fortalecer. Busca esse conhecimento na raiz do problema da homossexualidade, do porquê que eu entrei nessa vida. Então, quanto mais conhecimento que eu fui buscando, foi me enraizando e me dando esse domínio próprio, essa paz, essa alegria. Então, eu desconstruo algumas questões que a gente vê alguns estudiosos aí da homossexualidade, assim, que estudam bem sobre isso, dizem que o homossexual ele vai sofrer pela vida inteira em relação aos desejos. E isso para mim é um mentira. peso que você joga em Eu acho cima que de um cara, de um rapaz que está buscando essa conversão, né? é uma mentira isso, entendeu? Sim, Porque eu penso assim, sabe, Rick, quando você se sente livre, você não fica procurando escravidão, entendeu? Então, quando você sabe que você é livre, você não precisa ficar procurando escravidão. E eu não estou falando só nessa área, estou falando todas as áreas da sua vida. Que área da sua vida que Deus te libertou, você não precisa. Por que, que você volta de novo na escravidão? Se você volta porque você quer, sabe? As pessoas, elas ficam, mas as pessoas falam, uma mulher falou para mim assim, como que eu vou largar meu casamento? Porque não sei o quê. Eu acho que a Bíblia é feita por homens, por isso que você fica dando hipo. Lógico que é por homem jumenta, não é por animais, né? Deus, a Bíblia é feita por pessoas, usada pelo Espírito Santo. Então, eu falo assim, é mais fácil você tentar trazer um argumento do que você tentar enfrentar aquilo que você está passando. Então, as pessoas, por que elas sofrem? Não estou falando nessa área, qualquer área, meu. Porque as pessoas, elas preferem achar um argumento do que enfrentar a situação. Então, as pessoas só sofrem se ela permitir. Entendeu? Jesus fala que não tem nenhuma provação, tentação que não venha suportar, que você não possa aguentar. Deus, se você está passando por isso, Deus sabe que você vai passar por isso. Deus sabe que você precisa passar por essa provação. Vai doer? Vai doer. Vai espernear? Vai cair demônio? Vai cair, mas precisa, sabe? é. Se não, E, não tenta, meu, eu falo para uma pessoa que e, todo você tenta esconder, meu, que não sei o quê. Meu, existe a área espiritual, sim, existe o comportamento, existe, meu, você tem que ir na ciência, estuda o espiritual, mas estuda, cara, os seus comportamentos, que nem tudo é demônio, tem coisas que é seu caráter. O seu caráter, exatamente. ele precisa ser confrontado. Os seus medos precisam ser confrontados. Os seus traumas precisam ser confrontados. O seu ego precisa ser confrontado. O seu orgulho precisa ser confrontado. A sua carência emocional, que você quer ter alguém, precisa, sabe? Eu tava pensando isso, cara, mulher, eu vejo assim, que mulher, ela é muito carente emocional. Então, ela o tempo todo, ela quer alguém para ouvir ela.
E Sim, quando você está nessa ideia de um alicerce, sempre esperar por alguém, você vai cair do cavalo, você vai sofrer. Quando sim, você agora cria o seu alicerce em Jesus, é Jesus que vai sustentar, é Jesus que vai te preencher, é o exatamente. Espírito Santo. Você não sofre, cara. E quando você está atrás de alguém para sustentar as suas carências, a sua dependência, cara, você vai sofrer. Precisamos de pessoas? Precisamos. Mas você pode ir um certo tempo. Até Sim, que eu sim. posso ir. Se eu E passar outra, disso, cara, eu começo agora a criar, pôr aquela pessoa como Deus, entendeu? Na minha vida. E ela amém. não é Deus na minha vida, entendeu? Sim. E no meu caso, eu era dependente de tanto de pornografia, masturbação, eu fazia tudo que deu errado. Só que eu era dependente daquilo. Se eu passasse uma semana sem ir para uma balada, eu ficava nervoso. E como que explica eu me converter, tá 2 anos firme no Senhor, e eu não ter essa dependência, essa felicidade, essa alegria, coisa que antes eu era totalmente preso. Então, Jesus realmente é que pode nos ajudar. No momento que a gente crê na palavra, porque a palavra é o próprio Deus. Então, se a gente crê em Jesus, a gente aceita como Senhor e Salvador, o Espírito Santo que irá fazer a obra. Mas vai ser através da nossa dedicação com a palavra, com a oração, né, e com o conhecimento, é que vai nos libertar de todo o mal Sim. do que a gente vivia. E, Grazi, pelo tempo, vamos fazer um bate-papo com o pessoal? Pessoal, se vocês quiserem Pode fazer uma falar aí. pergunta para a Grazi ou para mim mesmo, podem estar mandando aí que a gente vai estar respondendo. Que já falta acho que uns 15 minutos, acredito. Como somos livres dos nossos vícios e desejos. Jesus é o caminho. Vamos lá. Adilane, Juliana, Enzo, Josiene, Marcos, Giovana. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente vai estar agora batendo papo com vocês. Vocês tiveram um processo de culpa? Olha, eu não tive assim, foi um pouco conturbado a minha. Eu só fui buscar a igreja depois de quase 6 meses, quando eu tive meu encontro com Cristo. Mas eu tive sim, na verdade, o que me fez deixar uma afetividade foi que quando eu entendi que eu fui batizado com o Espírito Santo e com o tempo, aos poucos, eu não consegui mais me relacionar com outros rapazes, porque aquilo me deixava mal, me deixava abatido, me deixava vazio, parecia até que minha carne pesava, era muito frustrante. Então foi aí que eu entendi que o problema era cometer aquele ato sexual contra os homens, que era um pecado com Deus, e eu escolhi a Deus. Então, quando eu escolhi a Deus, eu fui com toda a minha fé e o meu querer viver para Ele e viver a vontade dele. Então, isso que de alguma forma foi o meu discipulado, assim, foi a minha ajuda. Foi realmente depositar toda a minha fé em Cristo. Grazi, para você, como você se sentiu, Seus, Adelane Maciel, como você se hum, sentiu suprida da sua carência paterna e afetiva? como que eu supri? Hum, Olha, a partir do momento que eu entendi que Deus era Pai, né? Quando eu via Deus como Deus, apenas um Deus criador, eu vivia distante, porque eu achava que não era boa o suficiente para estar perto dele. Tipo, eu me sentia suja, eu me sentia culpada, eu sentia, ainda estava naquele processo, então eu falei, Deus, como você pode me amar? Eu sou totalmente errada, eu me condenava o tempo todo, e a palavra diz que a nossa boca traz condenação. Então, se você acredita que você está sendo condenado, você está sendo condenado. Por que você está dizendo? Você está dizendo as suas próprias palavras. Então, eu só trazia nos meus pensamentos negativo. Eu falei, Deus, como você pode me amar assim? Meu, eu não estou conseguindo, tá uma luta. Meu, não foi fácil, gente. Não foi fácil para mim, porque não foi, para muitas pessoas não é fácil. Mas quando você trazer palavras negativas, você vai ficar presa nela. Mas quando eu compreendi que Deus ele é Pai, que Deus é soberano, que Deus ele sim, ele sabe nosso processo, ele sabe o quanto nós queremos uma vida melhor, nós queremos sair e tipo assim, muitas coisas dentro de mim que estava infeliz. E Deus ele sabia que isso estava um buraco gigante e nada mais trazia satisfação, nada mais.
Já tentei de todas as formas, eu já tentei de todas as formas procurar uma satisfação, eu até falava assim, cara, meu, eu tentei de todas as formas, eu acho que essa vida não é para mim. E aí, quando eu via Deus como um Deus, apenas Deus criador, eu falava assim, Deus, acho que o Senhor me criou errado. Você fez ser um Deus mau. Mas de quando eu compreendi que Deus é um Deus Pai, um Deus que tudo que Ele faz, Ele é perfeito, eu comecei a estudar, ter que estudar sobre a paternidade de Deus, ter que ver os atributos de Deus. E onde que você vai estudar os atributos de Deus? Na Bíblia. Então você pega, começa a ler Mateus, começa a ver os comportamentos de Jesus, como ele chamava Deus de Pai. Meu tempo todo, Jesus apontava para o Pai, eu só faço o que o Pai está fazendo, eu faço o que o Pai está fazendo, eu faço o que o Pai está fazendo. Mas como você sabe que Deus está fazendo? Você tem que compreender o que Deus está fazendo em você. Nossa, Deus está trazendo um amor, Deus está trazendo paz em mim. Meu, eu não preciso mais disso. Você começa a entrar no descanso de Deus. Você começa a se deleitar no coração do Pai quando você compreende que Ele está sustentando você. Entendeu? Por exemplo, quando tinha ansiedade, quando bate a ansiedade, eu começo a orar. Quando eu vejo, cara, já estou no colo de Deus. Eu vejo assim, Deus, cara, com um paizão que lhe dá coisas simples. Às vezes eu tô assim, meu, de verdade, cara, meu, coisa boba, meu, vez a Deus, eu quero sei lá, quero um relógio, uma coisa boba, coisas baratas, um chiclete que for. Quando eu quero, eu quero. Eu peço assim, sai, cara, tipo assim, sabe, quando eu vejo assim, alguém vai lá e me abençoa, eu falei, nossa, meu, as pessoas podem ser coisa tonta, mas pra mim, cara, é maravilhoso. Então você começa ver Deus trabalhando na paternidade, sabe? Coisas que você queria conquistar, meu, ninguém sabe que você conquistou, mas Deus sabe que você conquistou. Fiz, nossa, e você sentiu uma alegria, uma satisfação, nossa, mas que da hora isso, sabe? Não que antes eu não sentia isso, mas parece que antes, cara, a gente é egoísta, a gente não percebe a bondade de Deus. Porque nosso coração, ele é depravado antes de Cristo. Você não consegue ver a bondade de Deus. Você é orgulhoso. Você conquista uma coisa, você acha que é no seu mérito. Na verdade, é mérito de Deus. É Deus que deu um dom para você conquistar. E quando você vê que você conquistou algo, você glorifica a Deus. Deus, Pai, eu sei que eu conquistei isso porque foi o Senhor que me deu a sabedoria. Eu não sabia nada. Eu era ignorante disso. Nossa, Deus. Às vezes eu tô lendo uma coisa assim, eu tenho umas ideias loucas. Eu falei assim, meu, isso não vem de mim, não. Porque eu sou zoada. Aí você vê o amor. Você vê que Deus, ele derrama. Quando você se converte, Deus, cara, ele te completa inteiro. Ele faz completo. Tem coisas que você nunca pediu para Deus, mas Deus sabe no seu coração você quer. Ele te dá. Ele faz, nossa, mas que louco, eu nem pedi isso para Deus por vergonha, né? Meu, só você tem noção. Eu tenho coisa que, tipo, você não manja muito de internet, essas coisas, sabe? E às vezes eu vou pedir para Deus assim, alguma coisa assim, coisa simples. Deus, me dê essa sabedoria para isso. Me dê sabedoria para fazer aquilo. Até coisas simples da minha moto, sabe, Deus? Eu não sei nada disso. Meu, vou na mecânica, Deus, preciso de uma sabedoria. Pai, vai na frente, coloca teus anjos, prepare. Até para comprar alguma coisa, eu peço para Deus, sabe? Você vê a paternidade de Deus ali. Aí você vê Deus preparando assim umas coisas assim. Meu, que da hora, ó. O amor de Deus, o amor da paternidade de Deus. E quando você sente como filho, você não fica se condenando, você não fica, ai, que não sei o quê. Sabe, eu vi uma ministração de paternidade, até compartilhei no meu stories, que Deus é tão pai, que quando ele fala lá em Lucas 15, do filho pródigo, ele já estava preparando uma mesa para o filho, ele estava preparando o cordeiro, o boi, para o filho, braços abertos, ele estava preparando a roupa pro filho. É a mesma coisa assim, cara, eu pequei contra Deus, errei contra Deus, fiz tudo que é errado, que possa imaginar, mas Deus estava ali me esperando de portas abertas, com uma roupa nova, com uma veste nova, com uma casa nova, com um cheiro novo, com um amor perfeito, sabe? Quando você chega à casa do Pai, não numa religião, porque a religião ela te escraviza, mas quando você chega à casa do Pai como filha, você recebe toda a herança que é dele, ele dá para você. Ele dá não por algo, eu vou te dar porque quero algo em troca. Porque o mundo é assim, cara, você quer algo em troca com alguém, então eu vou te dar algo pro Rick, Rick. Você tem mais seguidores que eu, Rick, então eu quero algo por você, então eu vou seguir o Rick, porque o Rick tem mais seguidor. Você começa a quiser algo em troca, e Deus não quer nada disso. O único que Deus quer é que você tenha uma vida de salvação, cara, uma vida plena nele. Ele com sinceridade.
né? Um coração Então, sincero. eu comecei a ver isso, cara, essa paternidade de Deus. Então, Uhum. eu comecei a ver outra coisa também. Como eu fui muito inserida nessa área paterna, eu aprendi uma coisa. Meu pai, ele não foi 100% ruim. Eu tive que olhar para o meu pai, se eu achasse 1%, uma porcentagem boa do meu pai, já era suficiente para mim entender a paternidade de Deus. Então, por mais que meu pai tinha falecido, eu já tinha falado, eu orava todo dia, Deus, eu amo meu pai, Deus, eu perdoo ele, eu amo ele, se ele tivesse aqui agora, eu queria apresentar um Jesus para ele. Eu comecei a orar isso. Eu comecei tanto a orar, isso foi já mais cura da minha paternidade, isso foi Amém. com as dores que eu tinha sofrido, tinha passado. E Deus é tão bom, cara, que ele preparou homens, figura masculina, tipo, tem que falar isso, né? Porque hoje em dia falar homens, figura masculina, porque, né? né? E uns pastores, uns líderes, até meu chefe, até meu gerente, cara, que está sendo, me ajuda bastante na figura paterna, porque um dia eu orei para esse Deus, um dia eu fui filho nessa área masculina, e eu creio que o Senhor está levantando homens com íntegro, homens bons, e eu creio que o Senhor está levantando pastores, líderes bons, que vai ser uma figura paterna boa, porque, cara, quando você tem esse medo da masculinidade, você tem medo de Deus porque ele representa um homem, você tem medo de Jesus porque representa um homem, você tem medo de autoridade, de tudo que é masculino, entendeu? Então, quando Sim, você sim. procura em Deus a paternidade, cara, ele te completa, entendeu? Amém. Verdade. E seguindo aqui, né? Uma pessoa perguntou para mim aqui, qual versículo que marcou a sua conversão? O meu, eu vou compartilhar aqui, é um que eu tenho guardado no meu coração, é Ezequiel 11:17. A passagem relata que Deus tirará aquele coração de pedra e dará um novo coração de carne. Que ele tirará aquele espírito e ele dará um novo espírito. Essa palavra no estudo diz que o Senhor iria restaurar o povo de Israel, iria direcioná-los à terra prometida, que faria uma nova aliança e que derramaria seu Espírito Santo para capacitar ao seu povo a andar de acordo com a vontade de Deus. Então, assim, essa passagem tem tudo a ver com a minha transformação de vida. Porque quem me ajudou, quem me preparou, quem foi me dando o amor necessário, quando eu compreendi que eu tinha um pai, que esse pai me amava e que a alegria de imaginar isso vinha dele para a minha vida, eu passei os maiores problemas possíveis. Passei por problema financeiro, estava morando sozinho, faltava isso, faltava aquilo, não tinha com quem contar. E como que eu, com todos esses problemas, passando por uma briga espiritual, e como que eu ultrapassei tudo isso, e só depois de um tempo eu comecei a ver os cuidados de Deus na minha vida. Assim como o Jó, a gente passa por um processo. E um processo, às vezes, doloroso. Mas o amor de Deus, o amor do Pai, quando eu compreendi que eu tinha um Pai e que Ele estava cuidando de mim, e comecei a ver esse cuidado, comecei a ter experiências com Ele, que isso foi fortalecendo a minha fé. Então, quando a gente compreende que a gente tem um Pai e que esse Pai deu o seu Filho para morrer na cruz por causa de nós, porque o mundo já estava tomado pela condenação, e quando eu compreendi o plano de salvação e minha vida simplesmente começou a mudar, então essa paternidade, eu sentia do amor de Deus na minha vida, que foi o que me transformou, que foi o meu processo. Então, literalmente, se a gente quer viver essa transformação, a gente tem que clamar pelo nome de Deus. Eu sozinho em casa falei, Senhor, cansei da minha vida, desisto dela para você. E foi aí que eu senti um calor envolver o meu corpo, uma unção muito forte, eu apaguei. E desde o dia seguinte, eu senti uma paz que transbordava de dentro de mim para fora. Eu não compreendi. Nisso, eu passei por todo o processo. E esse processo é pelo Espírito Santo. Não é que eu seja bom. Não é porque eu estou firme na fé todo esse tempo, sem cair, sem fazer nada, é por causa de mim. Não. É o Espírito Santo. Então, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Talvez você possa estar se sentindo sozinho, mas entenda que você não está só. Clame a Deus pela presença dele. A palavra fala, né? Todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo. Se naquele dia lá que eu tive essa experiência, eu tivesse morrido, ali eu teria sido salvo, porque eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, essa é a passagem que eu queria, né, compartilhar com vocês.
Grazi, se você quiser compartilhar uma passagem também, que você gosta, Eu, eu, participa. eu vejo assim que o que me marcou foi o Ezequiel 37, né? Eu estava no meu processo, né, dessa crise de identidade, eu estava numa depressão, eu estava trancado no meu quarto, no escuro, porque eu falava, nossa, meu, eu me sentia inferior, porque eu estava tentando compreender, porque quando você está deixando novos, velhos hábitos e começar a compreender o que Deus, é muita informação que você recebe, né? Muita informação na mente. E aí, eu estava lá no meu quarto chorando, né? Muito, Deus, chama de Deus, Deus, Deus. E eu falo, Deus, como você pode me chamar de filha? Tu fala que você é pai, mas eu não consigo ver você como um pai. Eu queria ser curada nessa área paterna, eu queria me ver no meu futuro, sabe? Tipo, e eu comecei a chorar, chorar, chorar assim no meu quarto, assim, e eu liguei a rádio. Eu liguei a rádio, né? Até hoje eu não esqueço, que é a Renascer, que começou a falar sobre Ezequiel 37. Aí eu desliguei a rádio e já fui ler a Bíblia, Ezequiel 37. E quando eu li Ezequiel 37, e eu ouvi a voz de Deus, falou assim, o que, que você está entendendo? Fala para mim, como Deus me chamando para ter um diálogo com ele. E eu falei, contei ali que eu vi que era um exército, né, que estava mortos, tudo vale seco, que precisava ter vida. E o que Deus fala para Ezequiel? Se você crê que esses ossos possam se tornar vida, eu falei assim, Deus, eu creio que essa área da minha vida pode se tornar vida, pode transformar tudo que é estéreo, tudo que é medo, tudo esses conflitos pode tornar vida, porque existia morte na minha área sentimental, morte na área paterna, morte na área da minha sexualidade, existia várias esterilidades dentro de mim. E aí Deus falou assim, então profetiza o que você quer. Então, né, eu comecei a profetizar. Deus, eu quero ver você como pai, eu quero me ver como mulher, eu quero sentir o que a mulher sente. Porque quando eu queria ser homem, eu desejava, Deus, não fala Deus, né? Hoje eu vou malhar, eu quero pegar aquele corpo tal. Eu imaginava ir pra academia, que corpo que eu queria ter. Então, eu imaginava, vou dar um exemplo, eu gostava muito, gosto na verdade, né? Mas não busco mais com essa intenção. Eu gostava muito do Felipe Franco. Então, tudo que o Felipe Franco fazia, eu queria fazer igual. Então, na minha mente, eu queria ter o foco do Felipe Franco. Só que agora, quando eu falei, Deus, agora eu quero ter uma mente de mulher, o que a mulher pensa? Eu comecei a pedir para Deus isso na minha mente, coisa que eu nunca tinha pedido. Sabe, Deus, eu quero aprender a gostar de maquiagem, eu quero me ver no espelho como uma menina, eu quero me ver como uma princesa. Eu fui pro espelho, comecei a profetizar, meu, porque eu acredito em atos proféticos. Eu acredito, se você for no espelho, é loucura para as pessoas, mas viver o evangelho é loucura. Então, eu comecei a profetizar. Eu comecei a profetizar e chorar, assim, sabe? Comecei a fazer adoração para Deus. E, de repente, no meu quarto, tive uma visão aberta. Eu me vi meu futuro. Eu vi como os ossos estivessem formando dentro de mim, sabe? Deus Glória a dando Deus. uma nova vida. E eu comecei, fiquei um ano orando. Deus, me faça osso por osso, faça carne por carne, só para vida em mim, transforma Grazi, de dentro para fora. Oi. você pode finalizar, porque tem menos de 1 minuto e 50, mais ou menos. Aí você pode finalizar, tá? Terminar. Tá. Então, aí eu profetizei sobre isso. Então, quando eu profetizei, a Bíblia fala que a boca fala que o estava cheio, que eu estava cheio de esperança, que eu estava cheio de transformação. Eu não queria mais eu viver a vida que eu estava levando. Falei, Deus, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu desejo. É isso que eu quero viver a eternidade com isso. Hoje eu conheço a verdade, e essa verdade me trouxe vida, trouxe uma liberdade. Então, quando eu profetizei Ezequiel 37, eu comecei a orar. Quando você. Aprenda isso, cara. Quando você ora em versículo, você já ora com resposta. Porque a Glória a Bíblia é Deus. uma resposta. Então, quando você ora com um versículo, você pega um versículo, falou com você, ora em cima, ora do seu jeito, ora da sua forma. Não tenta fazer um religioso, Pai Nosso que está no céu. Meu, seja você. Seja você, seja natural, seja filho, não seja escravo, não seja criatura, mas seja filho. Então, quando você pega um versículo e você começa a profetizar, Deus, eu profetizo que a tua palavra traz vida. Aquilo que era estéril vai transformar vida. Faça osso por osso, faça carne por carne, só para vida em mim.
traga esperança, traga paz, traga alegria. Eu não quero ver como o mundo vive, mas eu quero ver que Cristo vive dentro de mim. Começa a orar, Deus, eu quero ser batizado no Espírito, eu quero orar em línguas, eu quero Grazi, orar vai em língua. acabar. A gente, no Mas é futuro, vamos isso, marcar uma outra live, né, Grazi? Uma outra oportunidade, sim. tá bom? Mas que Deus Mas, abençoe a todos. gente,